Olá, meu querido público, está no ar nosso Direito e Justiça, sempre com aquele ânimo, aquela alegria de estar aqui para trazer a boa informação para você. Como você sabe, a gente gosta sempre de inovar, sempre de trazer assuntos que façam a diferença na sua vida. E hoje nós vamos ter aqui uma entrevista muito interessante e a temática, na verdade, hoje, ela é extremamente atual e, na verdade, talvez até algo que soe para vocês como diferente, porque a gente vai falar de alfabetização emocional, gente. E vamos falar aqui com uma entrevistada que, para nós, é uma pessoa extremamente amiga, querida, já esteve conosco, está voltando para falar sobre essa temática, que é, inclusive, aí estudada por ela já há algum tempo, tem sido aí objeto de pesquisa e desenvolvimento de trabalho acadêmico. Então, gente, se prepara aí que hoje tem muita coisa, porque além dela, nós também teremos mais duas entrevistadas que vão fazer parte dessa temática, falando das suas experiências, tanto na área empresarial quanto na área também da pediatria. Então vejam só como o programa está rico hoje. E além, claro, destas convidadas especiais que farão parte do programa de hoje, nós também contaremos, como sempre, aí com a nossa coluna especialíssima de economia no Brasil e no mundo, com o Matheus Tiro de Castro, que sempre traz aí as notícias da semana, que fazem a diferença na sua vida. Além disso, também teremos a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com o direito contratual. E, por fim, também teremos a coluna do Juque Business, trazendo as novidades, como sempre, aí para o nosso programa, enriquecendo cada vez mais. Então, gente, o programa hoje está imperdível, com muita novidade, muita boa informação, muito conhecimento, para a gente poder transformar as vidas de vocês. Então, aguarda aí, não vai embora não, que agora a gente vai chamar o nosso patrocinador e depois a gente já volta aqui com as nossas entrevistadas. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça. Como eu falei para vocês, hoje a gente está aqui com uma convidada incrível e, como vocês já sabem, ela não é só uma convidada, ela é minha grande amiga e também uma grande pessoa, um grande ser humano, uma grande personalidade da nossa cidade e grande profissional. Inclusive, ela já esteve comigo aqui, conosco no Direito e Justiça, falando sobre a sua brilhante carreira como consultora imobiliária, e hoje ela volta aqui para falar também dos seus estudos, e ela é ninguém menos do que a Juliane Carvalho, minha amiga. Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Débora. Sempre um prazer, né? Imagina, minha Esse amiga. programa aqui é fantástico. Eu estava até falando ali nos bastidores como eu gosto de estar aqui. Programa sério, tão difícil hoje, né? Da gente ver, e é tão gostoso. Quando eu vim aqui, os meus clientes, Ju, eu te vi, tô acompanhando. O programa fez muito sucesso. Ai, que maravilha, minha amiga. É tão bom, né, a gente ter essa satisfação de levar informação de qualidade, Sim. conhecimento, seriedade, Sim. respeito ao nosso telespectador. Verdade. Isso é imprescindível e é isso que a gente se propõe a fazer. Sim. E acho que essas entrevistas com pessoas como você, grandes personalidades, profissionais, agregam tanto valor, fazem tanta diferença, sabe? E eu te agradeço muito por você aceitar voltar e estar conosco, né, aqui nesse dia, hoje, para levar novamente essa informação. Eu que agradeço, Mara. Aqui, para mim, é uma satisfação estar aqui. Ai, que eu maravilha. me sinto prestigiada, né, de estar aqui, ser convidada sua. Ah, imagina, minha amiga, você sabe que o programa é seu,
Você também faz parte disso, desse grande projeto, disso tudo que a gente faz com tanto carinho para o nosso público. E Ju, hoje, né, como eu falei para o nosso público, da outra vez você já esteve aqui, falamos sobre a sua carreira, sua profissão, sua atuação, e inclusive tudo aquilo que você tem levado de diferente, né, para o teu ramo, né, enfim, os teus estudos, aquilo que você vem desenvolvendo. E hoje você vem para falar de uma ideia, de um projeto de alfabetização emocional que foi levado para dentro de um grande mercado, inclusive, que também tem um grande diferencial, e depois, inclusive, a gente vai falar com a empresária que tem essa visão, que é uma pessoa também fantástica, visionária, e que está desenvolvendo em parceria esse projeto contigo, né? E eu quero saber, então, o que é esse projeto e justamente, né, o porquê o Tropicali foi escolhido, né, para sediar e, enfim, para trabalhar com essa questão toda tão importante para você e para toda a sociedade de forma geral. Então, Débora, você sabe, né, que eu tenho uma imobiliária, terminei agora, né, a pós-graduação em neurociência e psicologia, e eu precisava fazer o TCC, o meu trabalho final. E aí, era como eu trabalho com vendas, eu quis levar para a área de vendas, né, a neurociência, a psicologia, e eles pediram, né, um trabalho, uma prática. E eu conheço o mercado tropical, eu sou cliente de lá, eu moro aqui há 8 anos eu praticamente conheço. uma curitibana já. Curitibana. E esse mercado, como a gente está falando de psicologia, eu só prova que ali já existia, né? Hoje saiu uma lei, né, que precisa levar para o ambiente de trabalho a saúde emocional, e eu aproveitei e coloquei essa lei no meu projeto e levei para o mercado tropical. Por que eu escolhi eles? Porque eu acredito que eles já faziam muito isso. A Amara, que é proprietária, né, com a irmã dela, eu era cliente, eu vi isso na pandemia, que elas tinham mesmo uma psicologia para trabalhar com a gente. Olha que bacana. Eu tive Covid, esse mercado fica muito perto da minha casa, né? E eles iriam levar essas alimentações. E foi um período muito difícil, né? A pandemia. Todo mundo ficou emocionalmente abalado, né? As pessoas não queriam. E essas mercadorias chegavam até a mim, no meu mercado, de uma forma assim, perfeita e sempre com carinho delas, sempre tinha um recadinho delas. E para quem estava com Covid ali, não sabia se viver ia morrer, foi muito importante para mim. Então, e não é só comigo. Eu moro num prédio que vem muita gente de fora e mora ali, né, pela localização, e eles escolhem esse mercado. Eu até falo, é um mercado de alto padrão, porque ele nos serve muito bem, tem de tudo muito selecionado, e o atendimento delas. Então, eu quis escolher algo que eu acredito, né, para implantar esse projeto lá. É isso que é importante, né? Você saber que realmente está trabalhando com quem tem a mesma visão que você, né? E você consegue empregar aquilo que você estudou, aquela tua tese, aquela tua dissertação, enfim, o que for no caso, né? Acho que foi uma monografia que você concluiu, foi TCC, né? TCC, né? Ali, da conclusão de curso de especialização em neurociência, né? Isso. E você conseguiu, então, dar a aplicabilidade que era aquilo que você esperava dentro do mercado, que já era o mercado que te atendia, que tinha essa visão tão profunda e diferenciada dentro de tudo aquilo que você conhecia. Tudo aquilo que eu estudei ali, né? Então, a gente foi colocar a prática lá, né? Que legal. Daí eu conversei com a Mara, ela gentilmente aceitou, eu fiquei muito feliz, né, de ser ali. Conexões, né? Conexões, né? Eu falo. Tudo que a gente acredita, né? Espelhamento. A gente fica perto do que a gente acredita mesmo. Exatamente, né? É o que eu sempre falo, a gente acaba atraindo para perto da gente pessoas que são afins, né? Exatamente. Pessoas que estão vibrando na mesma energia, têm os mesmos ideais, buscam a concretude dos seus sonhos, dos seus projetos, avançam, independentemente da dificuldade que encontrem no meio do caminho, elas seguem em frente. Como você falou, que exemplo lindo, né? Uma pessoa que já estava ali vivendo na pandemia, um processo que também estava afetando,
né, o seu negócio, a sua pessoa, né? Enfim, tanta gente, e ainda conseguiu encontrar uma forma de fazer diferente e poder motivar, poder, né, dizer para as pessoas que ela também se preocupava, né? E você vendo isso na época, né, já se conectou e conseguiu trazer para dentro do mercado depois, né, algum tempo depois, esse grande projeto, que com certeza vai transformar muitas vidas, não é verdade? Sim, com certeza. Eu falo que ela é a primeira pessoa que eu estou vendo, o primeiro mercado comércio que eu estou vendo realmente colocar essa lei já em prática, né? Que legal. Em prática, a Mara, ela já faz, eu fiquei ali em observação, né, anotando tudo, e eu percebi que ela já fazia isso, né? Agora a lei vai vir, que ela vai ter que passar, né? Vai ter uma certificação, todos os comércios vão ter que ter isso. E até eu queria que você falasse um pouquinho dessa lei, Ju, porque é uma lei que agora ela entra em vigor. Como é que está isso? Porque é a lei 14.831 de 2024, isso, né? Qual é o escopo dessa lei, a finalidade dessa lei para o nosso público entender? Essa lei é para promover a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Ela vai ser cobrado saúde mental, né? Que o gestor promova ações, né? Fala sobre saúde mental, sobre a gente eles vão pedir ali, né? Que eles tenham vivência com os funcionários, né? Como é que tá a casa, como é que tá, se tem alguém com problemas de depressão, então eles vão ter que entender sobre tudo isso e colocar pessoas especializadas para dar para eles palestras, né? Informações. Né? E eu até, nesse meu projeto, eu não trouxe como palestra, sabe, Débora? Porque eu acho que palestra é muito artificial. Sim. Por isso que eu trouxe profissionais, né, para estar conversando com eles. E aí a gente fez vídeos para os funcionários, para o mercado. Ainda estamos nessa produção de vídeos. Trouxemos médicos para colocar. Então, assim, o que a Mara vai oferecer para esses funcionários hoje é o que eu acho que vai ser precursora mesmo, né? Porque vai ser cobrado isso, né? E a gente está muito com... Eu não tenho nada contra, né, programas de coach, acho muito bom, mas eu acho que como está a saúde mental, precisa de profissionais mesmo, né? Então vai ter psicólogos que vão falar mesmo, né, sobre o tema depressão, no trabalho. Convidei você para fazer parte desse projeto, obrigada, né? Já aceitei, estou muito feliz. Sim, a Débora falando sobre leis, né? Como que essa lei vai impactar, né? Né? No lado jurídico. Também dá um suporte para os proprietários, que eu acho importante, né? Como é que eles vão se definir sobre, né? Isso, aquela consultoria preventiva, né? No sentido de você conseguir trazer para eles ali uma expectativa, né? Sim. Do que será a lei, da sua aplicação, exatamente, das consequências, eventualmente, né? Que possam advir de uma inobservância legal, exatamente, né? De ambas as partes, de ambas as partes, isso ambas mesmo. as partes. Então, convidamos médicas, então estamos fazendo isso com profissionais mesmo, já profissionais, né, formados, e não trouxemos palestras. Entendi. Então fica bem bem nichado mesmo, nichado. Né? Que legal, Ju. Bom, o programa hoje está incrível, né? A gente trouxe a Ju aqui, né, como para abrir esse programa incrível, mas hoje nós não temos só a Ju, essa é a novidade aqui, né? A gente não tem só a Ju, a gente também trouxe a Mara, que não poderia deixar de estar conosco aqui, é uma grande empresária da nossa capital paranaense e é uma visionária, como eu falei. E por isso que agora a gente vai falar no próximo bloco, Ju, com a Mara, para trazer então essa perspectiva toda, né? Inclusive como que está atuando, como está sendo já esse momento, né? Anterior, até com esse projeto, como que está funcionando, os impactos para a gente poder sentir. E depois a gente também vai conversar com a doutora Pauline Rocha, gente. Olha como que está o programa hoje, né? Repleto aqui de novidade, de conhecimento, de informação e de mulheres incríveis e inspiradoras. Então, aguarda aí, porque agora eu vou chamar
o nosso queridíssimo Matheus Tiro de Castro, que vai falar sobre a economia no Brasil e no mundo, e depois a gente retorna aqui já com a Mara para conversar sobre esse lindo projeto e sobre o seu brilhante trabalho. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do desempenho econômico verificado pela economia brasileira no primeiro trimestre de 2025. Recentemente, o Banco Central divulgou o seu índice de atividade econômica referente ao primeiro trimestre de 2025, demonstrando, ou melhor, mostrando o crescimento econômico verificado pela economia brasileira ali no primeiro trimestre de 2025, tomando como base o último trimestre do ano de 2024. E o resultado foi de crescimento mensurado ali em torno de 1,3%. Um crescimento novamente acima das expectativas que vinham sendo projetadas, sobretudo por agentes do mercado financeiro, o que, novamente, revela algo bastante importante, levando em consideração que, ao longo dos últimos anos, em geral, a economia brasileira tem apresentado um crescimento robusto, levando em consideração, sobretudo, ali, expectativas que vinham sendo projetadas por agentes do mercado financeiro. No entanto, há, de fato, uma tendência de desaceleração que está sendo apreendida a partir desses dados e que revela qualitativamente um crescimento que é bastante distinto, uma tendência de crescimento bastante distinta da que vinha sendo verificada principalmente no ano anterior, que foi um crescimento caracterizado, sobretudo, por um comportamento bastante robusto da indústria, isso é, um resultado, um desempenho bastante significativo por parte da indústria de transformação, né? Tendo ali justamente em vista um arcabouço, um conjunto de políticas industriais que foi realizada pelo governo federal, que acabou, de certo modo, estimulando fortemente a indústria, tais quais crédito subsidiado, uma taxa de juros ainda que não era, do ponto de vista da sua média, tão alta, tão desestimulante para os investimentos industriais. Nós estamos vendo aí o aumento da Selic, que agora acaba impondo um comportamento mais retracionista, digamos assim, contracionista sobre a indústria, né, que acabou constituindo o carro-chefe do crescimento da economia brasileira agora no último ano. E nós agora tivemos um resultado ali de crescimento de 1,3%, muito associado ao resultado positivo da agropecuária, que apresentou um crescimento de 6,1% em relação ao ano de 2024. Ali, justamente tendo em vista ali uma safra positiva, nós temos aí um contexto de câmbio também bastante depreciado, né, com a ascensão do dólar, e de certa maneira acaba estimulando as exportações do setor primário da economia brasileira. E como que eu encaro em linhas gerais, tal comportamento da economia brasileira? De fato, há, na minha avaliação e acompanhando aí diagnósticos de boa parte dos economistas, um comportamento mais contracionista, digamos assim, menos dinâmico da economia brasileira do ponto de vista de crescimento, em comparação principalmente ao que nós vimos nos anos anteriores, com uma tendência já se esboçando de crescimento do desemprego. Nós vimos aí que a taxa de desemprego atingiu uma mínima histórica da série que iniciou em 2012, né? Ali em torno de 6%, e agora ela já retornou a subir, chegando a 7%. Justamente em função ali de ter havido um processo de aumento do emprego, de aumento dos salários reais, que acabou estimulando fortemente a demanda, levando em consideração que os trabalhadores ganharam poder de compra durante esse período, e agora, naturalmente, em função do preço do trabalho estar aumentando em certa medida, os industriais, os empresários estão, de certo modo, agora reajustando os seus planos de oferta, os seus planos de produção, diminuindo, de certa maneira, a demanda por trabalhadores, e ao diminuir essa demanda, naturalmente, o desemprego retorna a aumentar nesse sentido, e o poder de barganha dos trabalhadores tende a se estagnar em linhas gerais, ou seja, há ali uma tendência que tende a se reduzir,
ou seja, uma demanda relativamente mais fraca a partir de então, justamente em razão dessas tendências que acabam se esboçando no mercado de trabalho. Ou seja, ainda não há uma recessão que está se avizinhando, ou seja, ainda há um crescimento econômico que é bastante favorável do ponto de vista da economia brasileira, mas que está sendo puxado sobretudo pelo setor primário, ligado ali às exportações de bens que não são exatamente onde está a pauta produtiva mais dinâmica do ponto de vista tecnológico, que é justamente essa produção industrial que vinha sendo o carro-chefe do crescimento da economia brasileira nos últimos anos. E tendo justamente em vista esse cenário, esse contexto de aumento do desemprego, ou melhor, de retração do desemprego após um período de subida e que vai se apresentar invariavelmente, em maior ou menor grau, em uma estagnação dessa trajetória de crescimento salariais que nós estávamos vislumbrando, ou seja, isso naturalmente acabará restringindo o crescimento da demanda e, consequentemente, a trajetória de crescimento a partir de então. No entanto, ainda há um espaço para crescimento da economia brasileira justamente em função desse aumento da formação bruta de capital fixo que nós observamos nos últimos anos, principalmente no último ano, com a expansão da capacidade instalada da indústria. Ou seja, em linhas gerais, não há um embasamento para uma perspectiva mais pessimista para o crescimento da economia brasileira, que passará a crescer, continuará crescendo, mas num ritmo menor em comparação aos anos anteriores. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então, como eu prometi a vocês, com a nossa queridíssima Mara Regina Américo. Seja muito bem-vinda, Mara, ao Direito e Justiça. Agradeço a gentileza e o carinho da recepção. É isso. E estamos aqui para falar de todo esse projeto, né? Que é desafiador, realmente. Desafiador e revolucionário, Revolucionário. né? Revolucionário. E você, como grande exemplo aqui de mudança, transformação grandiosa, Mara, eu só tenho assim, primeiramente, né? Tenho que te parabenizar, porque não é para qualquer um ter essa consciência e abrir as portas para um projeto que ainda é um projeto piloto, porém extremamente significativo e na vanguarda daquilo que a gente vê por aí, né? Quem que está pensando na lei? Ninguém. Né? Mas tivemos aqui a Ju, que já rendo ali, né, todas as minhas, né, orgulho, né, né? E agora você também, Mara, uma grande empresária, né, um mercado super famoso aqui na capital pelo diferencial que apresenta. Ela nos escolheu, a E Ju. você, né, sendo escolhida, escolhendo e aceitando o projeto, aceitando né? Também, como que foi tudo isso? Conta pra gente. Olha, como a Ju falou, ela é nossa cliente já de longa data, né? E ela vem nos observando a maneira com que a gente procura conduzir o nosso trabalho, não só com os clientes, mas com a nossa equipe, né? Com os funcionários. E assim, hoje, diante de um contexto difícil, né? A dificuldade que se tem hoje de mão de obra, né? Então, o que tem que se fazer realmente é nos voltarmos para ver o que a gente pode fazer para reduzir essa dificuldade, né? Até mesmo de comunicação, de estreitamento de relacionamento. A grande dificuldade é relacionamento, é emocional. Hoje você não tem uma dificuldade tão grande de qualificação profissional, e sim o que mais impacta é o emocional do funcionário. E a gente ouve muito falar, inclusive, né, do quanto os funcionários têm se afastado por questões
atreladas a problemas psicológicos, né, enfim, e isso tudo vem agora justamente para corroborar até uma entrevista que nós tivemos aqui na semana retrasada, que falava justamente sobre isso, e as empresas estão tendo que se adaptar justamente porque tem fator previdenciário elevado, etc. E agora, essa fala, né, de vocês vem muito aí nesse sentido de cuidar, de ter essa escuta, de ter essa atenção à saúde, né, ao emocional do teu funcionário, do teu colaborador, e essa necessidade justamente da empresa, né, estar preocupada com isso, porque nem sempre está, não é? Eu acho que assim, é necessário, não tem como você desvincular as coisas. O ser humano, ele tem problemas, né? E aquilo vai impactar de alguma forma. Não, mas não só o funcionário, como todos nós temos problemas pessoais. Então, o que se tem que se ter um olhar, pelo menos um olhar, e para que o funcionário sinta que ele não está sozinho, né? Ele tem com quem contar. Então, dentro das possibilidades, a gente tentar minimizar os problemas dos funcionários, né? Diminuir essa carga de alguma forma, oferecendo algum respaldo, né? Mesmo que seja no olhar. Sim, né? Com certeza, né? Essa preocupação, né? Realmente com a pessoa, né? Com o ser humano, e não somente esperar ali, não, é um funcionário. O retorno financeiro. Não, né? Acho que a gente passou desse período, né, Mara? Não tem como ser. Inclusive a própria lei, agora ela vem com esse ânimo justamente da gente ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a relação que envolve, né, justamente o empregador e o colaborador, né, o funcionário, que realmente deve ser visto não apenas como uma mão de obra, como um prestador de serviço, mas como um ser humano mesmo, né, que tem problemas, que tem, enfim, tem dificuldades, que tem direitos, né, enfim, todas essas questões que devem, claro, não podendo desprezar o fato que você, como empresa, empregador, também tem os seus direitos que devem ser resguardados, gente. Então, isso deve ficar muito claro aqui, de mão dupla. Exatamente. Então, a gente fala aqui de aspectos legais que são fundamentais, são inovadores. E o que é mais interessante, né? A conscientização de ambos os lados. Exatamente. Não há só direitos dos colaboradores. Aqui há uma via de mão dupla, né, na qual, ou através dela, né, devem ser respeitados, então, direitos de todos os lados, né? Perfeito. E assim, podendo se respeitar a dignidade do trabalhador, né? A dignidade, enfim, o direito do empresário também, porque é uma atividade empresária que, inclusive, possibilita o ganho, né? Porque muitas vezes, não é, Mara? Me corrija se eu estiver enganada. Muitas vezes, né, quem está do outro lado, né, da ponta, o trabalhador, ele pensa, porque o empresário só explora, porque isso e aquilo. Mas, gente, o empresário é aquele que justamente te possibilita o trabalho. Exatamente. Se não houvesse um empresário, você não teria. E olha, a dor de cabeça, muitas vezes, do empresário, que ele tem que ter. O empresário, ele se priva. Exato. Ele para pagar às vezes, né? Não se priva de benefícios pessoais em prol de um contexto maior. Exatamente. Porque você é quem mais se desgasta, na verdade, nisso tudo. Porque é o risco, né? É o que eu sempre falo, né? A atividade empresarial é o risco do negócio. Então, o empresário, ele tem o risco todos os meses. Faturando, não faturando, ele tem que pagar salário, tem que pagar a remuneração dos seus colaboradores, tem que pagar os impostos, que, como se sabe, no Brasil não são baixos, a carga tributária só piora, né? E vai piorar ainda mais. E para quem é pequeno, as dificuldades são muito maiores. Exatamente. Então, a gente tem que pensar sempre, gente, quando a gente fala aqui de alguma lei, de algum benefício, alguma situação, tem os dois lados da balança, né? A gente nunca, nem tanto para a terra, nem tanto para o céu. A gente tem que sempre ficar equilibrado aqui, né? Exatamente, a coerência. Então, a gente sempre tem que proteger todo mundo e saber que todo mundo, dentro daquilo que faz, merece ser respeitado. Então, o funcionário, o colaborador merecem o devido respeito, isso é uma inovação, a lei, inclusive, vem
para trazer essa inovação. Por enquanto, pelo menos eu até o momento não vi nenhuma empresa preocupada ainda com a lei. A gente vai precisar abrir os olhos justamente para entender que o objetivo principal, eu acho, é fortalecer a equipe. Exato. Os relacionamentos também, fortalecer relacionamentos. Porque tem que haver uma aproximação. Isso, exato. Patrão, funcionário, para que haja uma harmonia. Exatamente, eu acho que até com isso tudo, eu imagino que nós teremos bem menos problemas, até mesmo com rotatividade, sabe, de colaboradores, porque eles vão se sentir muito mais protegidos nessa relação, né? Eles vão se sentir muito mais acolhidos e vendo realmente que eles não são uma peça descartável, eles são realmente pessoas e realmente fazem parte daquela empresa, né, que são parte, que são respeitados, que são queridos, enfim. Nós já temos a nossa rotatividade não é alta, por ser um mercado nesse nicho de negócio, costumeiramente existe uma rotatividade muito grande. Nós não, a gente realmente tem funcionários de longa data e isso facilita, proporciona uma segurança até para os nossos clientes, que maravilha. Porque se estreita relacionamentos em todos os sentidos. Não por acaso que a Juliana, inclusive, né, já é cliente de vocês há quantos anos, e inclusive vendo a tua forma de atuar, né, porque como se diz, o negócio é sempre, né, o perfil do dono, né, então vendo você, né, e a tua forma de encarar a vida e o teu negócio, né, no seu mercado, já utilizou, inclusive, para poder fazer o projeto. A gente está ali há 30 anos. Olha então só. A gente passa a fazer parte da vida de muitas famílias ali. Exatamente. Muitas famílias. Fazendo diferente, né? Fazendo diferente. Isso que eu sempre falo, né? A gente fazer o diferente, Mara. E é uma dica que eu sempre gosto de dar e gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas sempre falam, ai, Débora, mas eu tô com medo de mudar de carreira, tô com medo de fazer tal faculdade, porque pode ser que eu não consiga fazer nada, não seja ninguém, porque já tem muita gente fazendo isso. Você pode fazer uma faculdade, sei lá, de medicina, e você pode ser diferente de todos os outros médicos. Você pode abrir um mercado e ser muito diferente de todos os outros proprietários ou donos empresários aí do ramo, né, do comércio. Não importa, gente, faça diferente, assim como a Mara faz, né, ali no seu negócio, e transmite isso para a gente, que ela é realmente uma pessoa inspiradora para nós, e a gente consegue, assim, nossa, imagina, é inspiradora, porque é o que a gente gosta de transmitir aqui, Mara. São pessoas que realmente façam a diferença e possam, sobretudo, inspirar o nosso público, porque além de você estar abrindo essa possibilidade, já tinha isso dentro do seu negócio, você ainda abriu para esse projeto, né, está se coadunando com esta lei antes mesmo dela entrar em vigor, né? Perfeito. E ela vai transformando vidas, né? Que é isso que a gente precisa, realmente transformar vidas, porque assim eu transformo também a minha, que é difícil, não é é um desafio, né? Harmonizar equipe, trabalho, né, interesses e o desenvolvimento, você não pode parar, né? E quer dizer, são coisas que agregam valor. Nós precisamos agregar valor, né, a tudo que fazemos. Tudo que fazemos, né? Deixar a nossa marca no mundo, né? A gente passa, mas a nossa marca fica, né? É mais ou menos isso. Isso. Mas, Mara, antes de você, hoje o programa está bem dinâmico, antes de você, né, a gente sair do bloco, enfim, chamar agora a doutora Paulina, eu queria que você deixasse o nome do seu mercado, o endereço dele, porque eu tenho certeza que muita gente vai, com certeza, passar a frequentar, se não conhecer ainda, vai conhecer, e o teu mercado vai cada vez fazer mais sucesso. Já está 30 anos no mercado, tradição, né? Tradição aqui, não tem o que falar, e ainda mais agora com essa forma diferenciada da Mara, aí vai trazer ainda uma repercussão maior para o seu negócio, espero, né? Muito mais sucesso do que você já tem. Que a gente consiga bom desenvolvimento desse trabalho que está nos ajudando a desenvolver, né, que ela nos escolheu para fazer, e nos sentimos honradas de ter essa
essa escolha, é a credibilidade, né? Isso. Porque é isso que tem valor, né? Que as pessoas enxerguem valor, né? Em tudo que a gente faz. Exatamente, dá valor e não preço, né? Sempre fala, valor. Né? Valor, isso mesmo. Mas deixa o endereço para nós lá no mercado. Nós temos a Merceria Tropicali há 30 anos, hoje situada na Visconde de Guarapuava, 3967, esquina com Buenos Aires. Então, há 2 anos atrás, estávamos do lado direito da via. Legal. Hoje estamos do lado esquerdo, após o Shopping Curitiba. Que maravilha. Tem rede social, Mara? Olha, temos. Está se desenvolvendo devagarinho, né? Mas temos o delivery, temos... Ah, que bacana, olha lá, gente. E é uma loja diferenciada, assim, porque é tudo cuidado com muito carinho, procurando realmente acolher cada pessoa que entra ali. Está sempre ali minha irmã para atender, eu sempre que possível. Meu pai foi assim o esteio de tudo, o precursor. E hoje minha irmã me ajuda muito, Mari, que é impecável no atendimento. Dá um beijo para Mari. Mari também tem que vir aqui uma hora dessa, verdade, né? Hoje ela ficou finalizando e um sai, outro fica. Ah, com certeza. Mas ela tem muito a passar também de tudo isso, de cuidado, de preocupação e experiência. Que bom. Mara, eu só te agradeço muito por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu agradeço, apesar de não ter muita facilidade para desenvolver esse... De forma alguma, Mara. É isso que a gente quer aqui, seres humanos, sabe? Pessoas de atitude, de ação e de inovação, né? E além de tudo, claro, inspiração, né? A gente não pode esquecer disso. Você faz a diferença no mundo. Eu agradeço muito, muito, muito. Imagina, eu fico muito feliz de conhecê-la, ter a oportunidade de ter uma pessoa de verdade, uma pessoa que faz a diferença no mundo aqui. Da mesma forma. Obrigada mesmo. Obrigada, parabéns também pelo teu trabalho, que, sinceramente, estou encantada. Ai, obrigada, Mara, imagina, eu fico muito feliz mesmo. Volte sempre e quando quiser voltar, a casa é sua. Obrigada. Tá bom? Bom, gente, eu agora vou chamar a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, né, direito contratual, que também é tão importante aí para as nossas vidas. Como eu sempre falo, né, quem não celebra contrato no seu dia a dia? Todo mundo, né? Então a gente precisa sempre saber cada vez mais sobre contratos. Então vamos lá, Dr. Edilson. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, em nossa coluna Direito Contratual aqui pelo programa Direito e Justiça. Hoje vamos falar sobre o contrato de consórcio empresarial. Um consórcio empresarial é uma forma de associação de empresas que se unem para realizar um empreendimento específico, geralmente de grande porte e complexidade, sem perder a sua individualidade. Em outras palavras, é uma parceria estratégica para alcançar objetivos comuns que seriam difíceis ou até impossíveis de serem atingidos quando uma empresa age isoladamente. O consórcio tem como finalidade a realização de empreendimentos de grande vulto, como obras de infraestrutura, participação em licitações públicas, concessões ou projetos que exigem uma combinação de recursos e conhecimentos especializados. Ao se unirem, as empresas aumentam sua capacidade de atuar em mercados desafiadores e de executar projetos de alta complexidade, que demandam investimentos robustos e sinergia de competências. Uma das principais características desse tipo de consórcio é que, mesmo associando forças, as empresas mantêm sua personalidade jurídica. Elas firmam um contrato específico que define de forma clara e objetiva todas as regras da parceria, desde a divisão de tarefas e responsabilidades até a alocação de recursos financeiros e tecnológicos. Essa estrutura contratual garante que, mesmo atuando de forma conjunta, cada empresa mantenha sua autonomia e identidade, contribuindo com suas habilidades únicas para o sucesso do empreendimento. Entre os benefícios proporcionados pelo consórcio, o compartilhamento de recursos se destaca. Ao unir capital financeiro, tecnologia e expertise humana, as empresas ampliam a capacidade de execução e riscos operacionais. Além disso, o risco inerente à realização de grandes projetos é diluído entre os participantes, minimizando a pressão sobre cada empresa individualmente.
Por fim, essa união fortalece a competitividade no mercado, aumentando as chances de vitória em licitações e aumentando o potencial de conquista de novos espaços e oportunidades. Em licitações de grande porte, a união de empresas por meio de um consórcio pode representar a vantagem competitiva necessária para superar concorrentes e fechar grandes contratos. Na área de obras de infraestrutura, a construção de estradas, pontes ou aeroportos frequentemente exige a colaboração de diferentes especialistas e setores, tornando o consórcio uma alternativa viável para reunir toda a competência necessária. Ainda na administração de concessões públicas, como a gestão de rodovias e aeroportos, a parceria entre consorciadas permite a divisão de responsabilidades e a otimização da condução dos serviços prestados. É importante destacar que, ao contrário de grupos de sociedades, em um consórcio empresarial as empresas não perdem a sua autonomia jurídica e não há uma estrutura hierárquica centralizadora. Cada participante atua de forma independente, contribuindo proporcionalmente para o projeto, sem que haja um controle concentrado que dite as diretrizes da parceria. A Lei 6.476, a Lei da Sociedade de Operações, apesar de direcionada às sociedades anônimas, define as bases para a formação de consórcios, permitindo que empresas de diferentes tipos se associem para realizar um projeto conjunto. Por sua vez, a Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos, regulam a participação de consórcios em licitações públicas, estabelecendo as condições e requisitos para a formação e atuação de consórcios nesses processos. Por fim, é preciso mencionar que o consórcio pode ter uma estrutura tributária própria. A distribuição dos lucros, assim como o recolhimento dos impostos, é realizada de forma proporcional à participação de cada consorciada. Essa organização permite uma gestão financeira mais transparente e adequada às realidades e necessidades de cada empresa envolvida. Em síntese, o consórcio empresarial representa uma estratégia eficaz para transformar desafios de grandes empreendimentos em oportunidades concretas. Por meio da união de forças, as empresas não só potencializam sua capacidade de execução, como também fortalecem sua posição competitiva no mercado, mantendo ao mesmo tempo sua identidade e autonomia jurídica. O tema de hoje mostra como o consórcio pode ser a chave para que se viabilize projetos complexos, abrindo caminhos para inovação e parcerias estratégicas que beneficiam todas as partes envolvidas, inspirando empreendedores a considerar novas formas de colaboração e crescimento no mundo dos negócios. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco do Direito e Justiça, e como vocês viram hoje, né, gente, a gente está aqui com entrevistadas maravilhosas, já falamos com a Ju, já falamos com a Mara, e agora eu tenho a honra aqui, o grande prazer de poder entrevistar a doutora Pauline Rocha, doutora, além de linda, inteligentíssima, que aceitou o nosso convite. Obrigada, doutora. Primeiramente é um prazer poder estar aqui e compartilhar com esse projeto muito bonito e que, modéstia à parte, me interessa bastante. Pois é, então, porque até mesmo a gente sabe aqui que a doutora, inclusive, até preciso comentar sobre o currículo. Eu vou resumir, doutora Pauline, você é pediatra residente em neurologia infantil, neuropediatra em formação, doutora? Mas isso com mesmo. Um conhecimento gigantesco. Muito obrigada. Já conversávamos aqui nos bastidores e a doutora já me deu dicas incríveis aqui, já aprendi muito com ela, e ela com certeza vai trazer aqui para nós informações assim que vamos levar para a vida, porque ela faz parte e conhece muito daquilo que a gente já veio falando aqui com a Ju, com a Mara, sobre esses projetos, que vem aqui justamente na toada do estudo que você faz, da tua formação, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, do projeto e também, da tua atividade, enfim, de tudo isso que impacta tanto hoje, questões emocionais, saúde emocional, atipias, que você até comentava conosco nos bastidores. Exatamente, nós estávamos conversando sobre a questão da visão entre
olhar ou uma criança ou até mesmo um adulto, né, e enxergar uma situação atípica como um transtorno, uma doença, ou como uma diversidade do comportamento mesmo neuronal. Então, começar esse assunto, que é um assunto polêmico, né, claro, porque acaba querendo colocar as pessoas em situações específicas, diferentes. Infelizmente, alguns enxergam como uma doença, né, como algo que até mesmo pode estar trazendo uma exclusão daquela pessoa, naquele determinado contexto, naquele determinado ambiente onde ela está inserida, e a forma de ver essa pessoa de forma diferente acaba impactando de forma negativa dentro da própria conveniência, do próprio convívio dela dentro daquele ambiente. Então, é muito importante a gente também tentar enxergar esse assunto como algo mais leve, não encarando mesmo como um transtorno, mas sim como uma forma diferente dela estar se comportando ali naquele ambiente. Para que isso seja resolvido, é claro, é necessário, né, um acompanhamento médico, um acompanhamento com um especialista na área, para que essa criança, ou até mesmo essa pessoa, um adulto, que a gente faz o diagnóstico e consegue fazer as intervenções de forma precoce na infância. Mas a gente vem vendo que esse assunto está bem conversado, discutido, e muitas pessoas dizem, com 30 anos, com 40 anos, eu tenho algum déficit de atenção, algum tipo de atipia mesmo dentro do meu comportamento, quando elas vão se autoavaliar. Então, enxergar essas formas, né, atípicas de uma forma mais leve, não encarando com aquele transtorno em si, como uma forma diferente dela estar ali se comportando, e procurar ajuda também, né, para que isso seja adaptado, para que ela consiga estar ali dentro da sociedade, de forma que ela consiga estar inserida, né, e consiga controlar os seus sentimentos. Sim. Porque, infelizmente, é uma situação que ela pode ser controlada, que ela pode ser manejada, bem manejada, estando, né, com um profissional adequado. Com certeza, doutora, e diante disso até, né, considerando todo esse cenário que a doutora ponderou tão bem, com tanto cuidado, né, eu até, assim, para a gente poder colocar essa questão até no mercado de trabalho, né, eu imagino que, por exemplo, esse projeto agora com o próprio mercado, que foi trazido pela Ju, né, como que você encara isso, e como que você, pela tua ótica até dessa necessidade da gente ter empatia, tudo, né, e ter um cuidado, como que você vê isso hoje nas relações empresariais e até dentro desse contexto todo de trabalho, nesse impacto, como que você consegue enxergar isso? Eu enxergo de forma bem ampla. No estudo, a gente observa, né, a medicina ela é baseada na ciência, ela é baseada em pesquisas, ela é baseada realmente em estudos, né, longitudinais, randomizados, e a gente observa, né, que a adaptação desse ser humano no seu mercado de trabalho, infelizmente é necessário que tenha uma redução, seja ou na mãe, no pai, que tem crianças que precisam de intervenções e precisam ser acompanhados pelos pais, ou seja, no próprio funcionário, né, que tem aquele tipo de divergência que ele precisa estar adaptado dentro da sua função. Então, é muito importante o empresário, né, saber identificar também, ter esse conhecimento que aquela pessoa, aquele funcionário, ele precisa de algum tipo de recolocação, que às vezes é necessário que, por exemplo, né, como a Mara estava falando do estabelecimento dela, ela tem um funcionário que, por exemplo, está ali trabalhando num caixa e outro que está no atendimento do público. Se ela está lidando com um funcionário que tem espectro de alguma divergência com comprometimento ou dificuldade na sua organização ali na matemática ou em estar ali lidando com o caixa, ela pode de repente colocar esse funcionário para atuar organizando as mercadorias no lugar, tentando recolocá-lo em uma outra função. E quando isso é identificado, aquele funcionário, mesmo de forma divergente, consegue manipular e consegue administrar toda a sua função de forma muito boa, entendeu? Dentro daquele outro lugar. Ou seja, às né, vezes, uma dinâmica ali alterada, que pode trazer um benefício, né, tanto para o mercado,
para o empresário quanto para o funcionário, que vai se sentir também melhor naquela outra posição, né? Que talvez, né, estava desconfortável, enfim, por algum tipo de atipia, né? Exatamente. E sendo recolocado numa outra função, onde ele consegue desenvolver melhor e consegue estar tudo certo. Sim, condicionar dentro de uma função adequada. Isso, e você sabe que isso me chama muita atenção, doutora, porque muitas vezes falta esse olhar mais apurado, empático para o empresário, de realmente perceber que o problema não está na pessoa, mas está na função que ela está exercendo. Exatamente. Se ela exercer uma função que seja adequada ao seu perfil, ela vai se desenvolver muito bem, vai ter, as habilidades dela vão aflorar, não é verdade? E todos têm, a gente tem que identificar no outro essa habilidade e saber como utilizar essa habilidade de uma maneira adequada. Exatamente. Né? Acho que essa visão que a gente precisa trabalhar bastante, né? Que legal, olha, gente, e por isso que eu falo, né, como é importante a gente trazer esse conteúdo de uma maneira abrangente, porque aqui a gente falou justamente com a Ju, que desenvolveu o projeto, com a Mara, que é empresária, que está tendo esse olhar já voltado a essa dinâmica social e empresarial, e também, claro, das relações de trabalho, que é muito importante, e agora a visão também de uma especialista no assunto, uma grande, né, profissional da área, que faz justamente as suas pesquisas, desenvolve agora também o seu trabalho, né, agora inclusive em formação que você está, né, e enfim, a gente tem todo um percurso, um andamento que está consolidado aqui na prática, na teoria, no estudo, né, nas questões empíricas que a gente chama, né, de verificar na prática. Então, gente, é muito importante que quando a gente trate de questões assim, realmente a gente consiga trazer essa conjugação, né, doutora, para conseguir entender, até para o público conseguir também ver, né, como que funciona isso na prática. Às vezes tem a lei, a gente fala só da lei, tá, mas e na prática, como é que está se dando? E por isso que esse programa está tão legal hoje, que a gente consegue trazer toda a visão para que vocês aí consigam compreender essa lei e todas as pessoas que também estão trabalhando em prol da consolidação disso na prática, né, doutora? Exatamente. Bom, doutora, eu só tenho que te agradecer por tudo, por você ter vindo, pela sua belíssima entrevista, por você ter compartilhado conosco, né, toda a tua experiência profissional, claro, toda não, né, uma partezinha dela, mas que é uma parte fundamental para a gente conhecer cada vez mais e também promover essa integração de conteúdos aqui, né, tão importante para o nosso público. Muito obrigada, eu quem agradece. Imagina, foi uma seja honra. sempre bem-vinda e volte quando quiser. E vamos falar de outras temáticas também, né? Vamos, tá bom? Estamos juntos. Então tá bom, obrigada, doutora, De mais nada, uma vez. Muito obrigada, eu quem agradeço. Bom, gente, eu, né, como eu fiquei assim super feliz porque a gente conseguiu falar muito hoje sobre essa temática que é tão importante, né, que contempla tantos aspectos aqui, né, o mundo empresarial, questões, né, psicológicas, né, enfim, questões de saúde emocional, questões também que te inspiram, né, só que não acabou ainda. Eu agora vou chamar a coluna do Juque, depois a gente volta para um último bloco aqui com a Ju, para encerrar então com esse belíssimo tema da semana escolhido realmente a dedo para você. Então vamos lá, Ju, que depois a gente volta, espera aí. Estamos no evento da exposição de Ana Serafim, que está fazendo aqui no museu em Curitiba. O museu é o MUMA, né? E eu vou conversar agora com o curador, né, dessa exposição, que é o Ney Vargas. Ney, você é o curador da obra. O que é o papel, a função do curador? Curador vem do latim curare, né, que é cuidar, né, que é um termo que vem dos museus do final do século XIX, os profissionais que cuidavam do acervo dos museus. Contemporaneamente, a partir aí dos anos 80, principalmente, esse profissional passou a atuar no pensamento crítico da exposição. Ele, junto com os artistas, vai conceber como que essa exposição vai ser realizada. Vai, junto com os artistas, pensar quais são as obras, quais obras uma do lado das outras e elas no seu conjunto, né, e elas também em consonância ao espaço expositivo,
Então, é pensar como que essa exposição vai ser concebida. Né? É um envolvimento, né, da criatividade da obra também como atividade. Exatamente, é uma ativação da obra. Né? Os artistas, muitos artistas desempenham um papel fundamental, de muita qualidade, na elaboração das obras. Mas na hora de organizá-las num espaço expositivo, gera insegurança, como fazer... Não é a área, né? Mas por outro lado, tem artistas que conseguem fazer há de todos os tipos, né? Então, mas o curador, principalmente, ele tem essa função de amarrar essas várias pontas, né? E tentar contribuir com o artista para melhor elucidar aquilo que os artistas estão pensando, né? Perfeito. Você já falou então da função sua, agora vamos falar da Ana. Como é que você está enxergando, você que já conhece a Ana, né? A tua base, você falou que é gaúcha e mora em São Paulo. E como é que você está vendo o trabalho da Ana Serafim? Eu acompanho o trabalho da Ana desde 2018. A primeira vez que eu vi o trabalho dela na Galeria Zilda Fraletti, que aliás me convidou para fazer a curadoria dessa exposição. A Ana faz parte de um grupo de artistas ligadas ao campo da abstração, né? Uma abstração mais lírica, que é uma abstração mais solta, né? Porque a gente tem a abstração brasileira muito conhecida, é a geométrica, né? E tem a lírica também, que é essa mais solta, mais gestual, né? E que persiste, né, como uma forma de contribuir para continuar esse pensamento crítico sobre a produção, que foi muito importante, que marcou a história na tradição da história da arte brasileira dos anos 50, 60. Né? E que o que eu acho muito bacana, que me interessa muito, é entender como artistas contemporâneos persistem nesse debate, que é o caso da Ana, né? Como que ela, a partir dessa construção desses campos de cor, a partir desses gestos, né, ela consegue se alinhar a essa tradição tão importante. E dar uma linguagem, né? E ter a sua linguagem própria. Né? Perfeito. Muito obrigado, então. E parabéns pelo seu trabalho e pela explicação do curador. Imagina, obrigado a vocês da imprensa, estar sempre aqui presente para nos ajudar. Voltamos então com o nosso último bloco aqui, pessoal, como eu falei já anteriormente, a gente está finalizando então com a Ju, para a gente falar mais um pouquinho, infelizmente só mais um pouquinho, Ju, né, de todo esse teu grandioso projeto que vai transformar vidas, transformar aí enfim, a sociedade, né, porque a gente acaba trazendo uma repercussão social muito grande com atitudes como a tua, né, com projetos como o seu, que impactam significativamente mesmo, e realmente de forma positiva, né, porque a gente tem muita coisa acontecendo, mas nem sempre tudo isso transforma positivamente a nossa sociedade. E pelo que a gente viu aqui, já em conversa com a Mara, também com a doutora Pauline, realmente assim, a repercussão e o impacto serão grandiosos. E eu gostaria muito que você falasse, né, sobretudo desse projeto de alfabetização emocional, porque eu acredito que seja algo realmente assim único, né, porque eu particularmente não conheço, imagino que muitos dos nossos telespectadores nunca tenham ouvido falar sobre, e eu gostaria que você realmente explanasse esse projeto, para a gente realmente conhecer e até apoiar, né, de forma assim, enfim, né, da forma como a gente puder, enfim, todas as pessoas que estão assistindo, poderem ter consciência e trazerem isso para dentro das suas casas, dos seus, enfim, consciência também, né, eu acho que é o que a gente precisa. Então fale um pouquinho sobre o projeto para a gente. Eu quero até trazer a alfabetização emocional da mesma forma que eu falo que eu fiz, né, vídeo, eu tenho eles, né, um grupo com eles, de uma forma bem prática no dia a dia, né. A alfabetização emocional é a gente aprender
a dar nome às nossas emoções, né? Entender quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz. Isso é o início da alfabetização. E diz que se você é uma pessoa alfabetizada emocionalmente, você sabe dar nome às suas emoções e às emoções do outro também. Porque não importa. Às vezes eu tenho, eu sou um médico, eu vou usar até, né, um médico ou um advogado, ou mesmo eu, né, uma corretora de imóveis, e aí eu sei trabalhar com as minhas emoções, eu sei isso, né, eu leio muitos livros, eu sou inteligente, eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei trabalhar com as suas emoções na hora da nossa conversa. Eu preciso interpretar as minhas e as suas. Por quê, Paulo? Por quê? Porque quando a gente tá, vamos supor, se eu tô triste, tem sintomas de quando a gente tá triste, Sim. né? E quando a gente tá triste, a gente fica egoísta, sabia? E aí, às vezes eu tô conversando com você e eu vou estar triste, e nessa hora eu não tenho paciência com você, eu não tenho empatia, né? Então, mas o problema não é com você, é comigo. Ou também, eu não sou alfabetizado emocionalmente quando eu sei que eu estou triste, vamos supor, eu sei tudo sobre as minhas emoções, mas eu não sei conversar com você, eu não tenho uma escuta ativa de te ouvir e entender que você está triste, por isso que você está um pouquinho mais grosseira comigo. E aí eu entendo que você passou por, vamos supor, você perdeu alguém, né? Alguém querido, e aí você tá com as suas emoções A flor da à pele. flor da pele, e aí eu não sei entender isso. Então eu também não sou alfabetizado emocionalmente. Então vem lá do início, a gente saber lidar com as nossas emoções ou com o do outro. E isso eu acho que o Brasil precisa, né? Com certeza, né? O Brasil precisa, especialmente quando a gente fala aqui, né? Do projeto em si, da aplicação dele, né? Até no segmento aqui, né? Nas empresas, né? Você ter esse cuidado, né? Esse olhar para o outro, entender, né? Por que o outro está daquela forma, né? A gente até conversou com a Mara sobre isso, né? Da questão de você saber, né, interpretar de repente o porquê o outro está assim, mas também tem que ser uma via de mão dupla, né? De eu olhar para você, saber que você de repente não está num bom dia, aconteceu alguma coisa, mas você também olhar para mim, né? E a gente conseguir se entender de uma maneira a não desrespeitar uma outra, né? A reciprocidade, sororidade, empatia, seja lá o nome que queiram dar para isso, mas que é algo inovador, porque da tua perspectiva é justamente essa alfabetização emocional, né? Exatamente. É escutativa, né? Que vem com ela aqui também, então uma escutativa. E a gente vê hoje isso, né? É igual a gente estava falando no mercado, não depende só da Mara, né? Depende dos funcionários, porque se um sabe ouvir o outro, começa, né? E isso a gente está observando que vem de casa. Nós não tivemos essa alfabetização emocional, ninguém teve. Então isso é a ciência, né, que está trazendo, evoluindo, estudos. E aí vem esses novos estudos. E com isso a gente precisa evoluir. E a gente está vendo muito isso, né, Débora, em todas as áreas de trabalho. A gente vê na política pessoas que não sabem conversar, né? Pessoas que poderiam ser nossos líderes e a gente vê que não sabe conversar na hora de conversar sobre ideias. É muito sério isso, né? Então, eu até falei, nossa, que essa lei seja cobrada de todos. Sabe, me vem muito isso no meu coração. Porque se eu venho de lá, que de lá também esteja essa educação emocional, não acha? Porque é fácil a gente cobrar essa lei dos empresários, mas quem coloca a lei dentro, né, deles, os deputados, os vereadores, as câmaras, também tenham isso, sejam cobrados deles. Sabe, Mara? Sabe, Débora, eu penso isso. Porque é muito fácil cobrar da Mara e não cobrar deles, né? De onde vem a lei? Se eu falo, eu preciso, né? Até hoje, eu estudando sobre isso, às vezes eu vou atender um cliente, vejo que ele não tem, né, alfabetização emocional, aí eu coloco em prática tudo que eu aprendi. Claro, aí né? é o teu papel justamente, Aí né? é a prática. A prática. Então, os funcionários da Mara lá, no primeiro momento,
eles não ouviam, eles não conseguiam ouvir. Aí depois, quando eu cheguei um a um, para aceitar o projeto não é fácil, né? Sim. É uma lei, mas não é fácil. Eu também quero deixar aqui que eles vão trabalhar, os proprietários estão trabalhando alfabetizando. Na verdade, é alfabetizar. É aquele papel que faltou lá do pai e da mãe, dos nossos pais, e eles estão fazendo. Então, não é um trabalho muito fácil. E veja então, né, que aqui é um ponto importante que vale salientar, porque na conversa com a Mara a gente falou muito assim do empregador olhando para o funcionário e dessa relação entre funcionário e colaborador. Mas vejam que não é só isso, né? É toda uma gestão de equipe, um olhar para toda a equipe, para que essa equipe, então, seja alfabetizada emocionalmente e possa entre si também conviver em harmonia, para aquele ambiente de trabalho ser um ambiente salutar, um ambiente harmonioso, né, um ambiente em que a gente evite rotatividade, que a gente consiga olhar para o outro com empatia, né, com respeito, que eu acho que é tudo isso, né, Ju? Tudo isso. E você viu, Débora, a importância de trazer profissionais também da área de saúde, porque não é um tema tão fácil, né? Nossa. Nós não temos, né, esse conhecimento quando fui conversar com a doutora Pauline. É outro olhar, né? Com certeza. É outro olhar, por isso que eu acho que para ser um trabalho sério, tem que ser com profissionais realmente qualificados, né? Eles precisam entender. Eu acredito que a informação é muito importante, né? Com certeza, informação de qualidade, né? Que a gente possa realmente utilizar para transformar, né? E, na verdade, né, trazer esses agentes de transformação para que eles possam transmitir tudo aquilo que eles fazem na sua prática e realmente demonstrar, né, cabalmente como que se dá isso através de casos concretos, né, através do seu conhecimento prático, enfim, tudo isso que faz a diferença, né, porque a gente quer realmente ver acontecer, né, não só falar sobre ideias aqui, né, a gente quer ver acontecer, né, a gente gosta de ideia também, mas ver na prática, ver ali um caso concreto, um projeto funcionando, né, uma lei pegando, que a gente fala, né, no português é aí comum, né, mas a lei no Brasil não pega, né, muita lei, excesso de legislação, inflação legislativa, mas a lei não pega. Então aqui a gente vê flagrantemente uma lei que está pegando, gente, né, seja com estudo eficiente, direcionado, né, agora com o TCC, né, finalizado, né, minha amiga, com a defesa também aí a caminho, né, e com esse belíssimo projeto emplacando já, né, nesse primeiro projeto piloto que nós tivemos, é um projeto dentro de um projeto piloto, né, lá no mercado que está dando super certo, né, com a visão, né, super empreendedora, né, aguçada aqui da nossa Mara, que veio aqui, né, com toda a alegria da entrevista para a gente, e também com a doutora Pauline, que agregou aqui de uma maneira extremamente importante e indispensável para a gente conhecer, né, ali a fundo essa questão, inclusive do aspecto neurológico, né, do campo aí da pediatria, que é extremamente salutar, porque a gente trata da base aqui, né, a gente vai lá realmente onde o nascedouro do problema muitas vezes, né, e a gente sabe, a gente teve pandemia, a gente teve vários aspectos que realmente nos transformaram, né, trouxeram aqui vários impactos negativos para nós, muita gente ficou aí com traumas, enfim, desenvolveu vários problemas, né, psicológicos, mas a gente sabe que o grande nascedouro, ele se encontra lá na base, né, na nossa infância, então é tão bom a gente conhecer isso através realmente de profissionais que estudaram, que entendem, que realmente são vocacionados, se prepararam e desenvolvem estudos seríssimos sobre o assunto. Então, minha amiga, eu realmente estou muito feliz de ter hoje nessa entrevista, que realmente marca um momento muito importante do direito e justiça, porque a gente fala de lei, a gente fala de direito empresarial, a gente fala do seu estudo, a gente fala inclusive da pediatria, neurociência. Então, olha a riqueza do conteúdo que a gente está produzindo aqui, é isso que a gente quer, a gente vai fazer a diferença na sua vida, não é, minha amiga? Exatamente. Eu estou muito feliz com esse trabalho também, com essa finalização.
eu quis realmente trazer em prática para aquilo que eu também sou da área de venda, né, Mara? E eu gostaria muito de trazer isso para a área de venda, para colocar na prática mesmo, né? Como você disse, lei, a gente quer prática, né? Porque o meu intuito é encaminhar, né? Como é que eu posso falar da inteligência emocional, mas eu não posso falar sobre um problema de saúde, né? O que a gente pode fazer? Pelo menos dar uma base para que uma luz para que seja encaminhado, né? A Mara não tem obrigação de saber como empresária, de saber sobre saúde mental, sobre, né, alguma uma doença, alguma coisa que possa acontecer ali. Mas se ela tiver um pouquinho do conhecimento, ela pode, né, identificar rapidamente e encaminhar, né? Fica muito mais fácil. E conduzir também no dia a dia de forma, né, a não trazer nenhum problema, né, interno, né, seja para o colaborador, seja para ela, enfim, né, conseguir ajudar até nessa conscientização até do problema, que muitas vezes nem o colaborador conhece, nem ele identificou ainda, né? Então, gente, é muito importante isso. Ju, eu mais uma vez te agradeço muito mesmo por você ter vindo, por todas vocês, né, que vieram hoje ao Direito e Justiça. Estão aqui a doutora Pauline, a senhora Mara também, que é dona do mercado, e isso tudo realmente mostra pra gente que dá pra gente fazer cada vez melhor, cada vez mais, e levar cada vez mais conhecimento com qualidade para você, nosso telespectador. Ju, te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, fazer parte desse grande projeto que é o Direito e Justiça, que ganha cada vez mais força, atinge cada vez mais, um público cada vez maior, público cada vez mais sedento por informação, e isso para nós é um grande prazer e uma grande alegria, né, estar indo já para o 4º ano aí de programa, daqui a pouquinho mais, né, com tanta coisa boa acontecendo aqui, tanta gente boa vindo até aqui para compartilhar conosco suas experiências. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora. Eu até trouxe elas e falei super bem de você e do seu programa. Eu acho que esse programa é muito útil para a sociedade, realmente. Precisamos hoje num mundo tão, não sei nem como te dizer, tão frágil, né? As pessoas estão passando, tem coisas tão vazias, um programa tão cheio, né? Tão cheio de conteúdo. Eu fico muito feliz, eu trouxe elas aqui, falei, não, a gente precisa ir num lugar sério, porque eu também acho que é um projeto muito bom mesmo, não é porque eu faço parte, eu tenho professores ali, a gente teve aulas muito importantes, como eu te falei, né, falar sobre felicidade, né, muitas coisas que a gente nunca viu mesmo. Eu também não fui alfabetizada emocionalmente quando criança, né, tô sendo agora. Através dessa pós, né, a gente vem com conhecimento. Então eu agradeço muito, Débora, por você também fazer parte desse projeto. A gente é só um pedacinho do projeto, que ele ficou bem grande mesmo, e assim, eu sou fã mesmo. Imagina que isso. E agradeço. Da outra vez que eu vim aqui, os meus clientes, como eu disse, né, todos ficam ligados, e eu tenho certeza que agora os delas também, né, os contatos delas vão querer assistir, conhecer o seu trabalho, depois eles ficam mandando, olha aqui, tô assistindo. Que legal. Bom, né, eu só posso mandar um beijo de antemão, né, um grande abraço para todos que vão aí compartilhar, né, conosco, porque eu sempre falo que vocês fazem parte, né, eu olho para a câmera, mas eu enxergo como se eu enxergasse todos os rostinhos que estão assistindo aí, porque eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço, porque eu sei que isso é missão, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui realmente para produzir algo que faça a diferença no mundo, para que você possa saber que cada vez mais você é importante e você pode alcançar aquilo que você precisa e você quer. Ninguém pode te dizer que você não consegue. Tudo está só dentro de você. Só você pode impedir e te impedir de chegar a algum lugar. E esse lugar é seu por merecimento. E você é um ser diferenciado, é um ser único que merece estar num lugar incomum. E é por isso que a gente está aqui, para te mostrar, para te confirmar que você é único. Siga em frente, faça a diferença, porque eu quero ouvir muito falar
de você e da sua história, né, minha amiga? Que lindo. É isso mesmo. E nós estamos aqui sempre para fazer a diferença na sua vida. Sim. Não é? Muito obrigada. Imagina. Você é alfabetizada emocionalmente, com certeza. Diagnosticada. Que Pode bom, ter certeza. Né? Obrigada, minha amiga. Mais Obrigada. uma vez eu me despeço, né, de você, também. minha amiga, Obrigada. e de vocês, meu querido público, Mara, doutora Pauline, por estarem aqui conosco hoje e por estarem aqui compartilhando tanto, né, de vocês, né, se doando tanto para pessoas tão incríveis que realmente precisam saber cada vez mais. Então, gente, eu me despeço na certeza de que a gente pôde, pelo menos um pouquinho, levar isso tudo que é feito com tanto carinho para vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.